Olá pessoal, professor Marcelo, vamos à nossa videoaula que fala a respeito das dimensões políticas do espaço. Para entender a dimensão política do espaço, a gente passa pelo conceito de território, que corresponde aos espaços controlados por alguém, ou um grupo de pessoas, ou uma organização, que pode ser o Estado, tá? Esse território ele tem uma relação muito estreita com a ideia de poder, ou seja, é onde um Estado ou um determinado grupo ou uma instituição empresarial ela exerce algumas regras dentro desse território, tá? Possui limites, tá? Entre países a gente costuma dizer que esses limites são chamados de fronteiras. Dentro dos países, né? Então, por exemplo, entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal você não tem uma fronteira, você tem uma divisa entre os estados, tá? Entre municípios também. O Estado brasileiro, nessa relação de poder sobre o território, ele possui soberania, ou seja, as regras que valem no território brasileiro, quem ditam essas regras são o Estado, né? E elas valem dentro desse território, né? Até onde o limite desse território vai, que é a fronteira, tá? Então, o Estado brasileiro ele tem soberania sobre a superfície territorial, sobre o espaço aéreo, o subsolo e o mar, que no caso a gente chama de fronteira marítima, ou que é conhecido também como Amazônia Azul. Significa, pessoal, que como fala de subsolo, você tem um terreno, tá? Você tem nesse terreno, você resolve fazer uma escavação para construir uma piscina e de repente você encontra algum artefato arqueológico, algum fóssil ou algum mineral de grande que seja um recurso mineral, né, como petróleo, como ouro ou até mesmo diamante, significa que esses recursos são seus, tá? Esses recursos pertencem ao Estado brasileiro. Por quê? Porque o subsolo pertence ao Estado, tá? Bom, com relação à fronteira marítima, gente, eu fiz aqui mais ou menos um esquema de como que é feito isso, tá? Você tem aí a praia, o que está amarelo seria a parte sólida, né, a crosta, né, justamente a superfície. A parte azul corresponde justamente à parte líquida, né, que é o mar, né? E aí você tem aí o praia e mar territorial e tem uma divisa, o espaço aéreo nacional. Significa que o espaço aéreo em cima da praia, né, e todo o território acima do nível do mar, bem como no mar territorial, é fiscalizado aí pela aeronáutica, tá? Já a partir da zona contígua, indo em direção ao alto mar, já é espaço aéreo internacional, ou seja, o governo brasileiro já não tem nenhuma, o Estado brasileiro já não tem nenhuma soberania sobre isso, tá? Aí vem as partes, as faixas que são divididas dessa fronteira marítima, né? Então você tem o mar territorial, que corresponde a 22 a 12 milhas náuticas da linha da praia, que é onde quebram as ondas, tá? Depois você vai ter uma zona contígua, que é um acréscimo de mais 12 milhas náuticas. Depois a zona econômica exclusiva e por último lá a plataforma continental jurídica, tá? Então, o que acontece no mar territorial? O mar territorial, ele tem, como eu falei para vocês, 12 milhas náuticas, que corresponde a 22 quilômetros, né? O Estado brasileiro tem soberania absoluta, aérea e líquida, ou seja, ele controla o espaço aéreo, controla o espaço marítimo, no caso, né? O mar aí, o que está debaixo do mar, que é o solo, e também no subsolo, tá? Então, tudo que é explorado aí, tudo que acontece aí, tem uma fiscalização do Estado brasileiro. A zona contígua, ela é um acréscimo ao mar territorial, né? E aí também são mais 12 milhas náuticas, tá? A partir do mar territorial, da linha do mar territorial. Para que serve? Para evitar infrações às leis e fiscalização fiscal, né? Ou seja, você verificar se os navios que estão trazendo mercadorias estão com a questão fiscal, né? Pagaram as taxas de importação, se tem a documentação do que está sendo transportado, né? Também tem a ver com a questão da imigração, né, que pode ter imigração ilegal, e também como funciona também a questão sanitária, né? Então, se determinado alimento que está sendo transportado para o país, ele segue as regras que o Brasil determina, tá? A zona econômica exclusiva, ela abrange aí desde a linha da praia até aproximadamente 200 milhas náuticas, tá? Que corresponde a 370 quilômetros da linha da praia, tá? O que acontece? Nessa área aí, o Brasil tem direito exclusivo sobre a exploração dos recursos marinhos, água, solo e subsolo, tá? Então o Brasil ele tem a exclusividade de exploração dessa região. E a plataforma continental jurídica, o Brasil ele está pleiteando, né? Precisa ser estabelecido essa área, ainda não foi confirmada ainda, tá?
Mas o Brasil, assim que confirmar, o Brasil terá direito, né, exclusivo na exploração do solo e do subsolo marinho. Olha só, aí é apenas uso exclusivo de exploração do solo e do subsolo marinho, tá? E aí corresponde a 350 milhas náuticas, que corresponde a 642 quilômetros, tá? Essa é a fronteira marítima, tá, gente? A fronteira terrestre, ela tem uma característica importante também. Dali eu coloquei uma linha, um pedacinho maior ali na vertical, que corresponde como se fosse a fronteira. Então ali pode ser um acidente geográfico, que pode ser o cume de uma montanha, né, de um morro, né, ou de uma serra, pode ser um rio, pode ser uma marcação, né, que feita pelo em comum entre o Brasil e os outros países, ou seja, aquele ali é um marco aonde fica a fronteira, tá? Desse marco até 150 quilômetros adentro do território brasileiro, a nossa Constituição, no artigo 20, fala isso daí, ó. A faixa de fronteira é a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres do país. Essa região é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização reguladas em lei, ou seja, não é... Vai comprar um lote aí, tem que primeiro saber se pode, tá, gente? Porque esse lugar aí é uma área de segurança do nosso país. E por que isso? Porque as fronteiras, apesar do Brasil ter uma boa relação diplomática com os nossos vizinhos, né? Mas é importante saber que essas fronteiras, elas não quer dizer que não tenha nenhuma tensão, tá? Não quer dizer que o fato de ter uma fronteira quer dizer que o Brasil se relaciona muito bem com os outros países, então não vai ter nenhum problema. Não, isso não acontece, tá? Então você tem alguns casos que ocorrem com relação a isso. Seja a respeito de recurso, né, que pode ser a água, pode ser água subterrânea, pode ser minérios, pode ser vegetação. Tem a questão também ligada à segurança, né, uma vez que você tem tráfico de drogas passando por essas fronteiras, né, armamentos ilegais, tráfico de animais silvestres, né, tráfico de madeiras, né. Então você tem uma grande diversidade de acontecimentos que levam a uma certa preocupação, e o cuidar dessa fronteira é de grande importância, uma vez que o Brasil precisa, muitas das vezes, atuar em parceria com esses países vizinhos para combater esse tipo de situação, tá? Bom, quando a gente fala a respeito das instituições políticas do Brasil, né, o Estado brasileiro ele é constituído, ele é composto, né, por instituições responsáveis pela organização política e administrativa do território. Como é que é feito isso no nosso país, gente? Ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, aqui em Brasília, é a capital, né, da República, né, da Federação. Então você tem os poder executivo, né, que é aquele que é realizado pelo presidente, né? O poder executivo ele vai administrar as instituições públicas, né? E ao lado do poder legislativo, ele fiscaliza, o legislativo é que elabora a lei, né? Mas junto com o executivo, os 3 poderes, na realidade, eles são autônomos e se fiscalizam, tá? Ou seja, eles buscam justamente, esses 3 poderes, eles buscam justamente uma maneira de se fiscalizar, né? Para evitar que haja algum deslize, tá? Importante lembrar que o executivo ele é constituído, o principal deles, o cargo principal é o presidente, que é eleito pelos cidadãos brasileiros, né? E cidadãos também. O legislativo também é a mesma coisa, são eleitos pela população, né? E os juízes não, eles são indicação aí do presidente junto com o poder legislativo. Isso se repete também no nível estadual, que é o que compõe o nosso país, né? O Brasil é uma federação de estados, né? Então, na esfera estadual, você tem o executivo, que é, no caso, o governador, o legislativo, que é composto pelos deputados estaduais e distritais, e o judiciário, que é constituído pelos juízes do Tribunal de Justiça do Estado, né? Importante lembrar, gente, que o legislativo ele vai escrever as leis do Estado, tá? Não pode essas leis não respeitarem a Constituição Federal, tá? Então, por exemplo, se um Estado resolve adotar uma pena de morte, né? Ele vai estar está escrevendo uma lei que é inconstitucional. Por quê? Porque os outros 25 estados da União,
eles são contra, entendeu? Então você tem uma questão aí importante com relação a isso, tá? Essas leis estaduais, elas não podem serem maior do que a lei da Constituição Federal. E o municipal, que cada estado é constituído por município, não pode esquecer, gente, que município é onde tem prefeitura, tá? Onde tem sede da prefeitura é a sede do município, tá? O prefeito é o cargo maior do executivo municipal, né? No legislativo vai ter os vereadores, né, que são aqueles que vão escrever as leis do município, também que não podem desrespeitar a Constituição do Estado, nem a Constituição Federal. E os juízes, que são os juízes do fórum, que vão julgar como é que se diz? O que o legislativo e o executivo realizam, tá? Bom, nas dimensões culturais do espaço, gente, a gente vai ter aqui, ó, a identidade cultural, que vai corresponder aos valores culturais, né, ao idioma, os padrões de comportamento que um grupo humano possui, tá? O Brasil possui uma sociedade heterogênea. O que significa isso? Tem uma grande quantidade de identidades culturais diferentes, tá? Para que serve a identidade cultural? Ela conduz à ideia de que a cultura é um elemento unificador de um povo, tá? Então, o fato de um povo se manter unido tem uma ligação cultural, tá? Tem uma identidade cultural. Aí vem alguns outros conceitos, né, como o etnocentrismo. O etnocentrismo é quando não se respeita ou não se aceita as culturas dos outros, tá? Cultura de outros grupos sociais, ou acaba achando que sua cultura é melhor do que a outra, né? Isso que é o conceito de etnocentrismo. E o multiculturalismo, cada cultura tem uma forma de se relacionar com a realidade. Corresponde à inter-relação de várias culturas em um mesmo local, né? Então, você vai numa cidade como São Paulo, é uma cidade multicultural, porque você tem uma grande diversidade você tem uma grande variedade de culturas dentro de uma cidade como São Paulo, né? Isso corresponderia justamente ao multiculturalismo. Pessoal, espero que essa videoaula auxilie você nos seus estudos. Qualquer coisa é só escrever. Bons estudos e até loguinho!